Fala, Express, bom dia. Ó, na história mundial de hoje, a gente vai falar sobre Roma, tá? Matéria de extrema importância para ser aprovada no concurso. E a gente vai estudar diretamente dos resumos que eu fiz para passar tanto na Escola de Soldados, quanto no Barro Branco, quanto em faculdades federais. Então, eu peguei os meus resumos, as coisas que eu fiz para poder passar, e vou passar direto da fonte para vocês de história. Essa vai ser a aula 01. Então, quem está começando agora tá pegando direto da fonte e a gente vai ficar do nível básico até o nível avançado, tá? Vale tanto para oficial quanto para soldado. Mas aí você pode me perguntar, né? Mas Evandro, por que é tão importante, cara, eu estudar Roma? Em primeiro lugar, o direito romano é a base do direito ocidental, tá? Em segundo lugar, o latim, que é a língua romana, é a base das línguas ocidentais. Em terceiro lugar, o nosso português é a última língua, aliás, derivada do latim. Uma coisa interessante para a gente falar sobre Roma é que é em Roma que surge a primeira ideia de república. E apesar disso, Roma era uma grande potência escravista, pessoal. E é interessante falar também que lá em Roma, a escravidão não está relacionada à cor da pele, tá? Poderia ser tanto negro, tanto branco, eram escravos do mesmo jeito. A gente divide a história de Roma em três grandes períodos: monarquia, república e império. Monarquia, poder dos reis; república, quando Brutus assume o poder; e império, quando Otávio Augusto se torna imperador. A gente vai falar então da monarquia, né, que se inicia com a fundação de Roma, lá na região que é hoje a Itália. É uma região relativamente fértil, tanto que Itália, é interessante notar que significa terra dos Itelos, porque era um animal que tinha na região e era abundante pra caramba. Para aprofundar mais ainda, a gente vai falar do fundão da história, né? A gente vai falar de Rômulo e Remo, que também é um mito lá, que surgiu em Roma, que eram dois meninos criados por uma loba, Rômulo e Remo, e que na fase adulta, Rômulo mata seu irmão Remo, funda a cidade de Roma em 753 a.C. E é uma coisa que a gente tem que anotar aí no caderno, quem estiver anotando, que é pra estar anotando o negócio aí, senão não vai surtir efeito e às 8 horas eu vou apagar os vídeos. É o seguinte, qual que era a pirâmide sem ser da Rinodê, tá zoando? Qual que era a pirâmide que a gente tinha na estrutura romana que estratificava a população? São três, pessoal. A gente tinha os patrícios, clientes e os plebeus. Você me pergunta, Evandro, quem que era qual? Os patrícios eram os caras tops da hierarquia, né? O topo da hierarquia. Eram os pros de lá e os caras aqui do Projeto Aspira que acorda meio-dia, né? Aí a gente tem os clientes, que eram homens intermediários, e de vez em quando os patrícios davam terras para eles. E a gente tinha também os plebeus, tá? Que eram ali os homens pobres da sociedade. Então, explicado aí, você já sabe toda a estrutura de Roma. Agora a gente vai se aprofundar nos três períodos que eu falei lá no início, lembra? Que era monarquia, república e império. A gente está falando aqui da monarquia, e na monarquia a gente tem 7 reis em Roma. Até que Tarquílio o Soberbo é morto, galera. Os caras derrubam ele mesmo. Chega com os 2 pés no peito, os caras do Senado lá. E aí a gente começa o início da nossa república, tá? A República Romana. República a gente tem uma história pesadona, porque fala que Brutus é o cara que foi lá e meteu os 2 pés no peito do Tarquílio Soberbo. Só que, por que ele fez isso? Porque ele fala que ele vai vingar a sua filha Lucrécia de um estupro que ela sofreu no período da monarquia. Só que quando Brutus ele fala de vingar a sua filha fundando a república, os seus outros filhos, que ele tinha outros filhos lá, além da Lucrécia, vão contra Brutus. Brutus vai lá e mata, executa todos os seus filhos e fala que ele matou em nome do bem da maioria, ou seja, em nome do bem da república. Aí beleza, aí o maluco, ele funda a república, tá? Aí, o que acontece? A gente tem o Senado como a instituição mais forte de Roma. A gente tinha lá governando 300 senadores e o governo era vitalício, ou seja, era governo até a morte. Praticamente a porra toda lá era uma ditadura. Tanto que a primeira ideia da ditadura mundial é surgida em Roma, tá? Roma crescia pra porra. Roma crescia pra caralho. Só que quanto mais Roma crescia, mais os plebeus ficavam pobres. E a galera que tinha mais grana ficava mais rico. E os plebeus começam a revoltar, falam, porra, pra gente não tem nada.
Aí a gente coloca dois poderes em choque, né? Os plebeus falam, porra, não aguento mais a situação, quero mudança. E os patrícios não queriam perder os privilégios que eles tinham. Aí o que a gente tem? A gente tem uma foda guerra civil em Roma. Uma série de guerras civis e a gente tem rolando lá em Roma. Uma série de guerras civis, aquele tumulto, várias guerras, dois poderes em choque. E aí chegam os generais no poder. Pompeu Magno, Marco Crasso e Júlio César. Marco Crasso, ele morre rapidão em uma guerra. Pompeu Magno era amado pelos senadores e Júlio César era o odiado, era o cara que foi jogado para morrer. E o Senado é esperto, o que ele pensa? Ele fala, cara, como a gente ama Pompeu Magno, Marco Crasso já morreu mesmo, foda-se. Vamos jogar o Júlio César que a gente não gosta tanto lá pra morrer, vamos jogar ele pra lutar contra os gauleses. Os gauleses são foda pra caralho e vai matar, consequentemente, o Júlio César. E aí a gente não pode esquecer que a gente tá falando de Júlio César, né, cara? O que o Júlio César faz? Ele vai lá contra os gauleses, mata a porra toda, recruta os gauleses, volta pra Roma com milhares de soldados. E aí quando o Júlio voltou pra Roma com milhares de gauleses, Pompeu Magno fica com medo, fala, porra, fudeu. O que ele faz? Ele foge pro Egito. Só que lá no Egito ele morre. Só que aí Júlio César já tinha ido atrás de Pompeu Magno lá no Egito. Aí quem que o Júlio César conhece? A Cleópatra. Aí ele se engraça com a Cleópatra, pai, beleza? Aí quando o Júlio César volta pra Roma, ele é considerado um deus. César foi um cara foda, principalmente pros plebeus. Ele deu terras a mais de 100 mil homens. Ele deu trigo para mais de 100 mil homens. Ele deu festas e banquetes para todo mundo de Roma. O mês de julho é em homenagem a Júlio César. Só que aí o Senado, que não queria ver o povo pobre no poder, faz o quê? Vai lá e mata César. E quem que estava no meio do Senado que matou o César? O Brutus novamente. O mesmo cara que fundou a República. A população fica assustada, né? Fala, porra, fudeu, bora fazer outra guerra civil, porque o cara que tava ajudando nós lá morreu, velho. Aí a população faz um monte de guerra civil e tal. Aí a gente tem a segunda formação de generais. A segunda formação de generais para poder conter a população dessa guerra civil, quem que era? Marco Antônio, Lépido e Otávio. E é importante notar que Otávio, ele é sobrinho do Júlio César, tá? É aquele mesmo cara que morreu lá atrás pelo Senado. O Lépido, ele é afastado, quem que fica? Fica Otávio e somente Marco Antônio. O Marco Antônio, ele vai lá pro Egito, se envolver com quem? Com a Cleópatra, a mesma que tava pegando Júlio César. Só que Otávio é esperto, né, velho? A gente tá falando do sobrinho do Júlio César. E o que ele fala? Ele fala a população de Roma, Marco Antônio tá lá com Cleópatra pegando ela, e o seguinte, ele se tornou bárbaro. Otávio pensa bem e fala, população, bora lá atacar ele. Aí Otávio vai lá para matar Marco Antônio, só que Marco Antônio e a Cleópatra se matam juntos. Aí eles se matam lá no Egito, Otávio ele volta de novo para Roma, e quando ele volta para Roma, ele ganha o título de Augustus, que em Roma significa divino. Então ele também é considerado um deus. E aí com Otávio tudo vai bem, aquela alegria, fica bastante tempo no poder, até que Otávio também morre, né? Que todo ser humano é mortal. Aí vários imperadores sucedem Otávio, e aí a gente tem dois períodos, o Alto Império e o Baixo Império. No Alto Império, tudo ocorre maravilhosamente bem, a riqueza e etc. No Baixo Império, a gente começa a ter o declínio já de Roma. E no Império tudo começa a se acabar, tá? Tem uma crise violenta, e é uma coisa interessante a gente notar que o último imperador de Roma, Rômulo, ele tem o mesmo nome do cara que fundou, teoricamente, Roma, que eram os irmãos Rômulo e Remo. Então o último imperador tem o mesmo nome do cara que fundou Roma. E assim a gente termina a história de Roma completa, galera. A história foi longa, mas sem dúvidas aí se tornou mais simples agora na cabeça de vocês, eu espero. Espero de coração tê-los ajudado. É nóis, tamo junto.